Todo mundo se lembra do Audi 4, paralamas largos, vitórias em rally, bancos de neve sendo atacados a 130 km por hora. Nos anos 80, se você fosse a uma concessionária Ford e perguntasse sobre desempenho com tração nas 4 rodas, era isso aqui. Este é um Ford Sierra XR 4x4, e alguns dizem que este humilde Ford, pelo menos na versão de rua, é na verdade mais divertido de dirigir do que o 4. Será que isso é realmente verdade? Vamos descobrir. Alguns dirão que o verdadeiro rival do 4 foi o Cosworth, não este aqui. Mas, na verdade, o Cose 4x4 só chegou em 1990. Durante a maior parte da vida do Sierra, essa era a resposta da Ford à febre do 4. E não só a lenda dos rallies, mas também ao hábito crescente da Audi de colocar tração nas 4 rodas em sedãs comuns como o 80 e o 90. Quando chegou no início dos anos 80, o XR4i com tração nas 2 rodas era um pouco confuso. A carroceria misturava modelos de 2 e 4 portas. Então ele tinha as portas longas, mas também as janelas traseiras extras dos modelos de 4 portas. Também tinha um aerofólio traseiro tipo biplano, que na verdade não gerava carga aerodinâmica extra. Felizmente, mudaram isso nos modelos 4x4 mais recentes, mas falarei sobre isso em breve. Os avaliadores da época não sabiam o que pensar. E a Ford também não sabia, porque em 1985 eles discretamente reformularam o conceito. Mesmo emblema XR, mas agora com algo muito incomum para a Ford na época: tração nas 4 rodas. Nos anos 80, a Audi mudou as regras. Tração nas 4 rodas deixou de ser exclusiva de fazendas e passou a equipar sedãs do dia a dia. E a Ford sabia que precisava entrar nessa onda. Por baixo, este usava um sistema de tração nas 4 rodas Ferguson, com predominância traseira. Isso significava que 66% da potência ainda ia para as rodas traseiras. Então, este não era um carro com tração dianteira, fingindo ser esportivo. A suspensão foi reforçada para suportar os componentes extras e os discos traseiros aumentados. E aquela asa traseira de 2 andares foi substituída por algo muito mais sutil, o que provavelmente diz tudo o que você precisa saber sobre o tipo de comprador que a Ford estava buscando com este carro. Os primeiros carros tinham motor V6, Colonne 2,8 litros, injeção mecânica e 150 cavalos de potência. Modelos posteriores, como este aqui, tinham um motor de 2,9 litros com injeção eletrônica de combustível e 160 cavalos de potência. Testei um Sierra com motor Colonne há algumas semanas e não me impressionou. Espero que este tenha desempenho melhor. Admito que 160 cavalos ainda não é muita coisa, mas era o suficiente para ir de 0 a 60 em 8,4 segundos. E em 1985 isso não é nada mal. E, o principal, ele conseguia fazer isso em qualquer condição e estrada. Isso faria um Cosworth ir parar na cerca viva mais próxima. Visualmente, ele é discreto, propositalmente. Tem um kit de carroceria sutil, rodas de liga leve elegantes, só agressividade suficiente para diferenciá-lo de um Hatchmobile GLS. Por dentro, ele é mais luxuoso do que esportivo, com materiais sensatos e um layout que prioriza o conforto em vez do espetáculo. Ele tinha muitos equipamentos de série, só faltava o ar-condicionado. Fora isso, por dentro é basicamente um carro com acabamento mais completo. É decepcionante que, aparentemente, não haja nenhuma mudança. Tenho certeza que você me avisará se houver, mas acho que o volante era mais esportivo com essas partes perfuradas. Mas fora isso, é praticamente o padrão dos equipamentos do Ford Sierra. E aqui é onde fica interessante, porque quando era novo, este XR 4x4 custava pouco menos de 15 mil libras, tornando-o 4 mil libras mais barato que um 4. Depois ele foi completamente ofuscado pelo Cosworth. Mas era mais barato que o Audi. E alguns dizem que ele é, na verdade, mais neutro e divertido de dirigir. Será que isso é verdade mesmo? Eu estou um pouco cético, mas vamos sair para descobrir. Certo,
Uma coisa que sempre dá para dizer sobre os Fords dessa época é que os bancos são muito confortáveis. Infelizmente, acho que esses podem ser os mesmos bancos que tinham no GLS ou talvez no Ghia, mas parecem dar um bom apoio lateral. Então vamos ver como o motor soa. Na verdade, sabe de uma coisa? Pelo menos em marcha lenta, o som é bem bom e bem encorpado. Esse aqui tem algum tipo de abafador traseiro de reposição, eu acho, ali atrás, mas mesmo assim não é um mau começo, de verdade. Uma coisa que eu acho um pouco estranha é que parece que o banco está meio inclinado de lado. Você fica bem alinhado com o volante e todo o resto, mas é quase como se estivesse levemente virado para o centro do carro. O câmbio é realmente suave e fácil de usar. Não tenho certeza, mas outros câmbios de Sierra dessa época são um pouco mais duros do que este. O Fard, que é o dono deste carro, disse que precisa trocar algumas buchas. Tem um pouco de desgaste ali, mas ainda assim é muito fácil e muito agradável trocar de marcha. Agora está com a luz do ABS acesa, mas aparentemente não há problema com a frenagem. Acho que é um dos sensores que detecta o nível do fluido de freio que está com problema ali. Então, quando estamos dirigindo assim, agora o motor está a 2.000 rotações, ele soa e parece realmente suave, muito macio nessas rotações mais baixas. Eles parecem ficar mais ásperos ao acelerar, mas vamos descobrir em breve. Até agora, porém, está ótimo. Motor muito refinado, com um som agradável. O rodar é muito bom. A direção é muito leve, mas bastante responsiva. Parece um carro pesado. Isso é a única coisa que eu destacaria e acho que é uma combinação da suspensão mais macia, que está sempre se movendo um pouco, te dando uma sensação de peso. Não sei o peso desses, mas comparados aos carros modernos, certamente não devem ser tão pesados assim. Quando foi lançado, muita gente não gostou muito do visual desses carros, mas, com o passar dos anos, acho que o design amadureceu, as pessoas se acostumaram, era simplesmente muito diferente do que veio antes. Os cortinas e outros pareciam, sei lá, umas caixas empilhadas, se comparados a este aqui, que ficou conhecido como Jelly Mold. Acho que hoje ele envelheceu com elegância, especialmente nessa configuração discreta, mas ainda com belas rodas de liga leve. É um carro que tem um apelo bastante surpreendente. Certo, estamos chegando ao cruzamento, então vou passar as marchas e ver como ele se comporta. O pedal do freio é ótimo, firme, bem progressivo. Mais uma vez, ele poderia ensinar algo aos carros modernos e lidou bem com o solavanco no desnível. Bem, como era de se esperar, a tração é absolutamente incrível e tenho que dizer que esse motor é uma verdadeira melhoria em relação ao último que eu dirigi. Acho que há alguns motivos para isso. O outro que eu dirigi era um 2.3 litros Coloni e tinha o carburador substituído. E eu suspeito que talvez eles não tenham ajustado direito a regulagem dos jatos naquele. Além disso, as versões 2.8 iniciais tinham injeção mecânica de combustível. Este aqui tem injeção eletrônica de combustível e eu acho que isso provavelmente ajudou o V6 a render o máximo possível, mas realmente não é nada mal. Vamos ver como ele se sai nas curvas. Novamente, a direção é muito leve, passa pelas curvas sem muita dificuldade. Você consegue ouvir um pouco nas curvas para a esquerda, como se talvez tivesse um rolamento de roda ou algo assim se movendo ou batendo. Fard não comentou que suspeitava que um dos semi-eixos pudesse estar um pouco solto no caminho até aqui. Antes, não havia nenhum barulho. Talvez seja isso. Parece realmente macio demais para um carro esportivo de verdade. Aquela comparação que eu estava fazendo com o Audi 4, ou que foi feita sobre o 4, na verdade, eu mesmo ainda não fiz.
Eu acho que o 4 definitivamente parece mais um carro esportivo nesse nível. Este aqui parece mais um carro de luxo com uma pegada musculosa. Parece que eles se saem muito bem nas curvas. Quando chegarmos à curva em S, saberemos com certeza. Até agora, porém, estou bastante impressionado com o quão confortável e refinado ele é. Além disso, quando eu levei o giro até o topo da faixa de rotações, bem, não é o motor mais carismático para girar acima de 4.500, 5.000, mas pelo menos ele faz isso sem reclamar. Como eu disse, outras versões desse carro que dirigi não gostavam de subir de giro. Este faz isso bem, só não parece fazer muito sentido. E o que é adorável nisso, agora estou a 2.500 rotações. Assim que você pisa no acelerador, ele empurra o carro para frente de forma muito suave e macia. Ah, isso é ótimo! Quando você entra rápido demais na curva, o carro inicialmente sai de frente, mas se manter o pé no acelerador, ele fecha a trajetória. Acho que isso pode ser divertido no molhado, ele faz belas derrapagens nas 4 rodas. Acho que talvez ele seja um pouco melhor que o 4. Sim, não é tão preciso e o controle da carroceria não é tão bom, mas deixa eu só fazer isso rapidinho. Desculpe, tinham alguns carros e só quis passar na frente para não ficar preso atrás. O que eu estava dizendo mesmo? Sim, então eu acho que no equilíbrio do chassi ele é superior a um 4. Mas não é um carro esportivo do mesmo jeito, porque a carroceria não é tão controlada como vamos descobrir aqui, eu acho. Ele não tem a precisão que um 4 tem, e não tem o mesmo controle de carroceria. Mas quando você chega ao limite, ele é um pouco melhor. Eu sei que isso vai soar como algo que, sei lá, muitos de vocês vão achar absurdo. Mas com um 4, quando você chega numa curva e força até o limite, ele simplesmente vai sair de frente. Este aqui é muito mais neutro. Quero dizer, isso é inegável. Eu não diria que é mais satisfatório de dirigir rápido. O 4 tem muitas outras qualidades, mas é inegável que no limite este aqui se comporta de uma forma mais divertida. E com essa revelação, como diria Clarkson, dizer que essa foi a resposta da Ford ao 4 é totalmente justificável. Agora, se você pegar os primeiros 4s baseados em rally, bem, como carro esportivo, ele não se compara muito. Eu acho que ele é mais um concorrente para os carros normais, nos quais a Audi colocou o sistema 4. Então ele parece incrivelmente estável. E eu acho que, sabe, em todo tipo de clima, isso seria algo bem rápido, especialmente pelos padrões dos anos 80. Agora, o Cosworth é sem dúvida uma máquina muito mais afiada. Esse é realmente um carro esportivo. Mas em mau tempo, se você tivesse apenas os primeiros Cosworths de tração traseira, seriam bem mais difíceis de controlar sem o 4x4. Em uma estrada como esta, se estivesse molhada ou chovendo, com pouca visibilidade, isso permite que você se arrisque mais. Sabe, quero dizer, ele é macio, mas no fim, depois que se acomoda naquela curva, ele meio que se mantém bem estável. Acho que se você tiver muitas mudanças de direção, ele pode se perder um pouco, mas do jeito que está, é muito, muito bom. Agora digamos que você quisesse comprar um desses para você. Acho que a má notícia é que no momento não existe uma versão 4x4 disponível. Se você olhar os classificados, tem um monte de Cosworths. E há alguns XR4i de tração traseira. Então existem 3 desses. E eu acho que um está por volta de 7.000 libras,
mas os outros dois estão na faixa dos 15 mil. Então, estou supondo que o de 7 provavelmente precisa de algum trabalho e que a faixa de preço em que esses carros normalmente ficam é na faixa de 10 a 15 mil libras. Por isso considero uma escolha interessante. Claro, o Cosi é o Sierra definitivo, mas é bem legal como este aqui tem um ar desportivo discreto. Então ele é discreto, também é muito mais confortável, muito mais refinado do que o Cosworth. Então eu acho que a questão com o 4 é que ele tinha um problema inerente. Isso é porque o motor, devido à forma como a Audi o posicionou, ficava à frente do eixo dianteiro. Então isso significa que ao ir muito rápido, ele vai sair de frente ao atingir seus limites. Acredito que isso ocorre porque ele foi inicialmente projetado como um carro de tração traseira, não um de tração dianteira convertido para tração nas 4 rodas. Ele simplesmente tem um equilíbrio de dirigibilidade melhor. Além disso, o fato de 66% ir para as rodas traseiras significa que você terá menos chance de sofrer subesterço. Os primeiros 4 tinham divisão 50 por 50. Os modelos posteriores passaram para 60/40, ou seja, 60 atrás e 40 na frente, mas isso ainda é menos do que os 66% que este aqui recebe. Acho que o sistema Ferguson foi projetado para ser um pouco mais divertido. Muito obrigado ao FAD por ter vindo hoje e me trazer este carro. Se você quiser ver um pouco mais sobre esses Sierras, tem que conferir a análise que eu fiz do Cosworth. Muito obrigado a todos por assistirem. Estou realmente ansioso para ver vocês no próximo vídeo.